Você sabia que o nefrologista é fundamental no controle da hipertensão? Muita gente pensa que pressão alta é assunto só do cardiologista, mas os rins têm papel direto nesse equilíbrio. Quando os rins não filtram bem, o corpo retém sal e água, aumentando o volume de sangue e assim a pressão arterial. Além disso, doenças renais silenciosas podem ser a causa da pressão alta resistente. O nefrologista investiga essas alterações, ajusta medicamentos e orienta mudanças de hábitos. Com acompanhamento, é possível proteger os rins e o coração ao mesmo tempo. Se sua pressão não estabiliza mesmo com remédios, vale marcar uma consulta com um especialista. Cuidar da saúde renal é essencial para evitar complicações futuras. A insuficiência renal é uma condição onde os rins perdem a capacidade de filtrar o sangue adequadamente. Isso faz com que toxinas e líquidos se acumulem no corpo, causando vários problemas. Os sintomas costumam aparecer de forma silenciosa e progridem aos poucos. Entre os sinais mais comuns estão o inchaço nos pés e tornozelos, pressão alta difícil de controlar, cansaço extremo e alteração na quantidade de urina. Náuseas, perda de apetite e dificuldade de concentração também podem surgir. É fundamental procurar um nefrologista assim que notar qualquer sintoma, pois o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento. Quanto antes o problema é identificado, maiores as chances de evitar complicações graves. Cuide dos seus rins. Você sabia que alguns medicamentos de uso comum podem prejudicar seus rins? Anti-inflamatórios, como ibuprofeno e diclofenaco, se usados sem controle, podem sobrecarregar os rins e causar lesões. Analgésicos em excesso, alguns antibióticos e até remédios para a pressão também exigem atenção. O uso prolongado, sem acompanhamento médico, aumenta o risco de insuficiência renal. Por isso, nunca se automedique. Antes de tomar qualquer remédio, consulte um médico e informe se já tem problemas nos rins. Beber pouca água também piora a ação desses medicamentos. Manter os exames de creatinina e função renal em dia é essencial para evitar surpresas. Lembre-se, prevenir é sempre o melhor caminho para manter seus rins saudáveis. A hipertensão é uma das principais causas de problemas renais e, ao mesmo tempo, uma consequência de rins doentes. Quando a pressão arterial fica alta de forma constante, ela danifica os vasos sanguíneos dos rins, dificultando a filtragem do sangue. Com o tempo, isso pode levar à insuficiência renal crônica. Por outro lado, quando os rins perdem a função, eles deixam de regular bem a pressão arterial, criando um ciclo perigoso. Por isso, é essencial controlar a pressão com hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, redução de sal, prática de atividade física e uso de medicamentos quando necessário. Consultar um nefrologista regularmente ajuda a prevenir danos maiores, monitorar a função renal e ajustar o tratamento. Manter a pressão sob controle é um passo vital para proteger os rins e evitar complicações graves. Você sente inchaço nos pés, tornozelos ou rosto com frequência? Isso pode ser um sinal de retenção de líquidos, algo que merece atenção. Muitas vezes, o inchaço está ligado à má circulação, alimentação rica em sal ou alterações hormonais. Mas quando o inchaço é persistente, pode indicar problemas nos rins. Os rins saudáveis filtram o excesso de líquidos e toxinas do corpo. Quando não funcionam bem, ocorre acúmulo de sódio e água, causando inchaço. Outros sinais de alerta são urina espumosa, pressão alta e cansaço constante. Se perceber esses sintomas, procure um nefrologista para avaliar a função renal. Um diagnóstico precoce pode evitar complicações maiores. Cuide dos seus rins e mantenha exames em dia.
O diabetes é uma das principais causas de doença renal crônica no mundo. Quando a glicose no sangue fica descontrolada por muito tempo, os vasos sanguíneos dos rins se desgastam, prejudicando a filtragem do sangue. Por isso, quem tem diabetes precisa monitorar a glicemia regularmente, seguir a dieta orientada pelo médico e praticar exercícios físicos. Além disso, é essencial fazer exames de creatinina, proteinúria e microalbuminúria para detectar problemas renais cedo. Beber água na medida certa, controlar a pressão arterial e evitar automedicação também ajudam a proteger os rins. Consultas periódicas com o nefrologista e o endocrinologista são fundamentais para ajustar o tratamento e prevenir complicações. Cuidar bem do diabetes é garantir a saúde dos rins e uma melhor qualidade de vida. Os rins policísticos são uma condição hereditária caracterizada pela presença de múltiplos cistos cheios de líquido nos rins. Esses cistos podem crescer com o tempo, aumentando o tamanho dos rins e prejudicando sua função. Muitas pessoas não sentem sintomas no início, mas com o avanço da doença podem surgir dores lombares, pressão alta, infecções urinárias frequentes e sangue na urina. A doença pode evoluir para insuficiência renal se não for monitorada corretamente. O diagnóstico é feito principalmente por ultrassom ou tomografia para identificar os cistos. Ainda não existe cura, mas é possível controlar os sintomas com medicamentos para pressão alta, antibióticos para infecções e, em casos mais graves, diálise ou transplante renal. O acompanhamento regular com o nefrologista é essencial para retardar a progressão da doença e manter a qualidade de vida. A nefropatia diabética é uma complicação grave do diabetes que afeta os rins. O excesso de glicose no sangue danifica os vasos sanguíneos dos rins, comprometendo a filtragem de toxinas. Nos estágios iniciais, a doença pode ser silenciosa, sem sintomas perceptíveis. Com o tempo, pode surgir inchaço nas pernas, aumento da pressão arterial e presença de proteína na urina. Se não for controlada, a nefropatia diabética pode evoluir para insuficiência renal. O diagnóstico é feito com exames de urina para detectar proteína e exames de sangue para avaliar a função renal. O tratamento envolve controle rigoroso da glicose e da pressão arterial, uso de medicamentos específicos e mudanças no estilo de vida. Consultas regulares com endocrinologista e nefrologista são fundamentais para evitar a progressão da doença e preservar a função dos rins. A glomerulonefrite é uma inflamação nos glomérulos, estruturas dos rins responsáveis por filtrar o sangue. Quando esses filtros ficam inflamados, a filtração não ocorre corretamente, levando à perda de proteínas na urina, presença de sangue e até inchaço no corpo. Existem diferentes tipos de glomerulonefrite, podendo ser aguda, de evolução rápida ou crônica. Infecções de garganta, doenças autoimunes e até fatores genéticos podem estar por trás do problema. Os sintomas mais comuns incluem urina escura, inchaço no rosto e pernas, pressão alta e cansaço. O diagnóstico é feito por exames de sangue, urina e, em alguns casos, biópsia do rim. O tratamento depende da causa, mas pode incluir antibióticos, anti-inflamatórios e controle rigoroso da pressão arterial. Detectar cedo é essencial para evitar complicações graves e preservar a função renal. A nefrite é uma inflamação nos rins que pode afetar as estruturas responsáveis pela filtração do sangue. Suas causas são variadas: infecções bacterianas ou virais, doenças autoimunes como lúpus e reações a medicamentos são algumas delas. Os sintomas podem surgir de forma discreta, mas incluem urina escura ou espumosa, inchaço em pernas, rosto ou pés, pressão alta e dores lombares. É comum também sentir cansaço excessivo e febre em alguns casos. O diagnóstico envolve exames de sangue e urina para avaliar a função renal e identificar inflamação. O tratamento depende da causa, mas costuma incluir antibióticos, corticoides para reduzir a inflamação e medicamentos para controlar a pressão arterial.
Beber bastante água e ter acompanhamento médico regular são fundamentais para evitar complicações e proteger os rins de danos permanentes. Os sintomas da doença renal crônica costumam aparecer de forma silenciosa, por isso é fundamental estar atento. Nos estágios iniciais, a maioria das pessoas não sente nada, mas alguns sinais podem surgir aos poucos. Entre os mais comuns estão o inchaço nos pés, tornozelos e rosto, aumento da pressão arterial, cansaço constante e palidez. Alterações na urina também são sinais de alerta, como urinar muito à noite, espuma na urina ou mudança na cor. Náuseas, perda de apetite e coceiras pelo corpo podem indicar que a função dos rins está comprometida. É importante fazer exames de sangue e urina regularmente, principalmente se você tem diabetes, hipertensão ou histórico familiar de problemas renais. Diagnosticar cedo ajuda a controlar a evolução da doença e evita complicações mais graves. A proteinúria é quando há perda excessiva de proteínas na urina. Em condições normais, os rins filtram o sangue e impedem a passagem de proteínas, que são essenciais para várias funções do corpo. Quando ocorre proteinúria, isso significa que a barreira de filtragem dos rins está comprometida, permitindo que proteínas escapem. Esse sinal pode indicar doenças renais, como glomerulonefrite, síndrome nefrótica, ou ser consequência de condições como diabetes e hipertensão mal controlada. Em alguns casos, a proteinúria pode ser temporária, provocada por febre alta, exercícios intensos ou desidratação, mas quando é persistente, exige investigação. Identificar a proteinúria cedo ajuda a evitar maiores danos aos rins. Por isso, exames de urina regulares são fundamentais, principalmente para quem tem fatores de risco. Se detectada, o médico orientará o tratamento adequado para controlar a causa e proteger os rins. A creatinina é uma substância produzida pelos músculos durante a atividade normal do corpo. Ela é eliminada pelos rins e, por isso, serve como um marcador importante para avaliar a função renal. Quando os rins estão saudáveis, eles filtram bem a creatinina, mantendo seus níveis dentro do normal. Se os níveis de creatinina no sangue começam a subir, pode ser um sinal de que os rins não estão funcionando como deveriam. Por isso, medir a creatinina é essencial em exames de rotina, principalmente para quem tem hipertensão, diabetes ou histórico de problemas renais. Um resultado alterado não significa diagnóstico fechado, mas indica a necessidade de investigar mais. Quanto mais cedo o problema for detectado, maiores as chances de evitar danos maiores aos rins. Então, cuidar da saúde renal passa por acompanhar a creatinina regularmente. Entender os exames de função renal é essencial para acompanhar a saúde dos rins. Os principais são creatinina, ureia e taxa de filtração glomerular, a TFG. A creatinina é uma substância filtrada pelos rins. Quando está alta no sangue, indica que os rins podem não estar funcionando bem. A ureia também é um resíduo eliminado pelos rins, mas pode variar com dieta e hidratação. Já a TFG calcula quanto sangue os rins filtram por minuto, sendo o indicador mais confiável. Valores abaixo de 60 por um período prolongado podem apontar doença renal crônica. Além disso, exames de urina, como proteinúria e microalbuminúria, ajudam a detectar problemas precocemente. É importante não se assustar com um resultado isolado. Só um médico pode interpretar esses números dentro do contexto de cada paciente. Manter check-ups regulares é o melhor caminho para proteger a saúde dos rins. A microalbuminúria é a presença de pequenas quantidades de albumina, uma proteína do sangue, na urina. Em condições normais, os rins filtram o sangue sem deixar passar proteínas. Mas quando os rins começam a sofrer danos, pequenas quantidades de albumina podem escapar para a urina. Esse é um dos primeiros sinais de comprometimento renal, principalmente em pessoas com diabetes ou hipertensão.
Detectar a microalbuminúria é importante porque indica que ainda é possível reverter ou controlar o problema antes que ele evolua. Por isso, quem tem fatores de risco deve fazer exames periódicos de urina. Se a microalbuminúria for detectada, o médico pode orientar mudanças no estilo de vida, ajustes na alimentação ou medicamentos para proteger os rins. Não ignore esse sinal, pois agir cedo faz toda a diferença para evitar a progressão da doença renal. Você sabia que a insuficiência renal aguda pode surgir de forma repentina? Ela ocorre quando os rins perdem a capacidade de filtrar o sangue de forma eficiente em pouco tempo. As principais causas incluem desidratação severa, hemorragias intensas, infecções graves como sepse, uso excessivo de medicamentos tóxicos para os rins, como alguns antibióticos e anti-inflamatórios, além de obstruções no trato urinário, como cálculos ou tumores. Traumas e cirurgias de grande porte também podem desencadear o problema. O diagnóstico rápido é essencial para evitar sequelas. Por isso, manter-se hidratado, evitar automedicação e controlar doenças crônicas são medidas importantes para proteger os rins. Ao sinal de sintomas como diminuição da urina, inchaços ou confusão mental, procure um médico imediatamente. Você sabe qual é a diferença entre insuficiência renal aguda e crônica? A insuficiência renal aguda surge de forma rápida, geralmente em dias ou semanas, causada por fatores como desidratação severa, infecções ou uso de medicamentos que afetam os rins. Já a insuficiência renal crônica é uma perda lenta e progressiva da função dos rins, muitas vezes associada a doenças como diabetes e hipertensão. Enquanto a forma aguda pode ser reversível se tratada a tempo, a crônica não tem cura, mas pode ser controlada para evitar a piora. Por isso, é essencial ter acompanhamento médico, controlar doenças de base e adotar hábitos saudáveis. Detectar sinais precocemente é o melhor caminho para preservar a saúde renal e garantir mais qualidade de vida. A incontinência urinária é uma perda involuntária de urina, que pode ocorrer por diversas causas. Entre as principais estão o enfraquecimento dos músculos pélvicos, alterações hormonais, infecções urinárias, problemas neurológicos, como lesões na medula espinhal, e condições que aumentam a pressão abdominal, como a obesidade ou tosse crônica. A gravidez e o parto também podem causar incontinência, assim como o envelhecimento, que prejudicam os músculos responsáveis pelo controle da bexiga. O tratamento depende da causa subjacente e pode incluir fisioterapia para fortalecimento do assoalho pélvico, medicamentos, mudanças no estilo de vida, como perda de peso e controle de ingestão de líquidos, e, em casos mais graves, procedimentos cirúrgicos. A infecção urinária manifesta-se com sintomas como dor ou ardência ao urinar, vontade frequente de urinar, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, urina turva ou com odor forte e, em casos mais graves, febre e dor abdominal ou lombar. O tratamento consiste principalmente no uso de antibióticos, que combatem as bactérias causadoras da infecção. Aumentar a ingestão de líquidos, especialmente água, é recomendado para ajudar a eliminar bactérias. Analgésicos podem ser usados para aliviar o desconforto. Em casos mais graves ou recorrentes, a hospitalização e os tratamentos intravenosos podem ser necessários, além de mudanças no estilo de vida para prevenir novas infecções. A infecção urinária é um termo amplo que se refere à presença de bactérias em qualquer parte do trato urinário, incluindo uretra, bexiga, ureteres e rins. Já a cistite é um tipo específico de infecção urinária que afeta apenas a bexiga. Embora ambos possam causar sintomas como dor ao urinar, vontade frequente de urinar e urina turva, a cistite é restrita à inflamação da bexiga, geralmente causada por infecção bacteriana. Embora as infecções urinárias
possam ser mais graves se atingirem os enxagues, pielonefrite. A cistite, em geral, é menos grave, mas ainda assim desconfortável e necessita de tratamento, geralmente com antibióticos e aumento da ingestão de líquidos. A dor pélvica em homens pode ser causada por uma variedade de condições. Entre as mais comuns estão infecções urinárias, prostatite, inflamação da próstata, cálculos renais, hérnias e doenças sexualmente transmissíveis. Outras causas incluem problemas músculo-esqueléticos, como disfunções nos músculos do leito pélvico, e condições mais graves, como tumores na região pélvica. A dor pode variar de intensidade e ser acompanhada de outros sintomas, como dor ao urinar, desconforto ao ejacular ou dor irradiada para as costas e abdômen. O tratamento depende da causa subjacente e pode incluir antibióticos, anti-inflamatórios ou até a mesma cirurgia em casos mais graves. Os problemas de ereção ou disfunção erétil podem ter diversas causas, tanto físicas quanto psicológicas. Entre as causas específicas, destacam-se doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, obesidade, desequilíbrios hormonais, como a baixa de testosterona, e o uso de certos medicamentos. Condições neurológicas, como esclerose múltipla ou lesões na medula espinhal, também podem afetar a função erétil. Fatores de estilo de vida, como consumo excessivo de álcool, tabagismo e sedentarismo, são agravantes. Do ponto de vista psicológico, o estresse, a ansiedade, a depressão e os problemas no relacionamento podem contribuir significativamente para a disfunção erétil. O tratamento varia conforme a causa e pode incluir medicamentos, terapias psicológicas, mudanças no estilo de vida ou cirurgias médicas. A hiperplasia prostática benigna, HPB, é o aumento não canceroso da próstata que ocorre com o envelhecimento. Seus principais sintomas incluem dificuldade para iniciar a micção, fluxo urinário fraco ou interrompido, necessidade de urinar com mais frequência, especialmente à noite, noctúria, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e urgência urinária. Em casos mais graves, pode haver retenção urinária, ou seja, incapacidade de esvaziar a bexiga. Esses sintomas ocorrem devido à pressão que a proteína aumentada exerce sobre a uretra, dificultando a passagem da urina. O tratamento varia de observação e mudanças no estilo de vida até o uso de medicamentos ou cirurgia, dependendo da gravidade dos sintomas. Os exames de rotina para a próstata são fundamentais para a detecção precoce de problemas, como a hiperplasia prostática benigna, HPB, próstata e câncer de próstata. Com o envelhecimento, a próstata pode aumentar de tamanho. Essas condições tornam-se mais comuns, muitas vezes sem sintomas evidentes nas fases iniciais. Exames como o toque retal e o PSA, antígeno prostático específico, ajudam a identificar alterações na próstata antes que os sintomas se tornem graves, permitindo um tratamento mais eficaz. A detecção precoce é essencial, especialmente no caso de câncer de próstata, pois aumenta as chances de cura e reduz as complicações. A bexiga hiperativa é uma condição caracterizada por uma necessidade sutil e frequente de urinar, muitas vezes difícil de controlar. Esse desejo urgente pode levar a episódios de incontinência urinária, onde a pessoa não consegue segurar a urina. A causa principal é a contração involuntária dos músculos da bexiga, mesmo quando ela não está cheia. Fatores como envelhecimento, problemas neurológicos, infecções urinárias, obesidade e consumo excessivo de cafeína e álcool podem contribuir para a condição. O tratamento pode incluir mudanças no estilo de vida, fisioterapia, medicamentos
e, em casos mais graves, cirurgias cirúrgicas. O câncer de próstata, nas fases iniciais, muitas vezes não apresenta sintomas, o que torna os exames de rotina essenciais para a detecção precoce. Quando os sintomas surgem, os mais comuns incluem dificuldade para urinar, fluxo urinário fraco, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, vontade frequente de urinar, especialmente à noite, e sangue na urina ou no sêmen. Em avanços mais avançados, pode haver dor óssea, especialmente nas costas, quadris ou coxas, devido à disseminação do câncer para os ossos. Outros sintomas incluem disfunção erétil e, em casos mais graves, perda de peso inexplicável e fadiga constante. A varicocele é uma condição caracterizada pela dilatação das veias dentro do escroto, semelhante às varizes que ocorrem nas pernas. Essas tendências aumentaram a interferência na circulação sanguínea nos testículos, o que pode afetar a produção de esperma, causando problemas de fertilidade em alguns homens. A varicocele também pode causar dor, desconforto ou uma sensação de peso na região escrotal, especialmente após exercício físico ou longos períodos em pé. Embora nem sempre seja necessário tratamento, a cirurgia pode ser recomendada em casos de dor persistente. Evitar infecções urinárias de repetição envolve adotar hábitos que ajudam a prevenir a dermatose de bactérias no trato urinário. Manter uma boa higiene íntima é essencial, assim como beber bastante água para estimular a produção de urina, ou que ajuda a eliminar bactérias. Urinar regularmente, especialmente após relações sexuais, é outra prática importante, já que impede que micro-organismos se acumulem na bexiga. Evite segurar a urina por longos períodos e opte por roupas íntimas de algodão que permitem melhor ventilação, também prejudicam a prevenção. Em casos recorrentes, é recomendada orientação médica para identificar causas subjacentes, como anormalidades anatômicas ou doenças crônicas. A ejaculação precoce pode ser causada por uma combinação de fatores psicológicos, biológicos e comportamentais. Entre os fatores psicológicos, destacam-se o estresse, a ansiedade e os problemas no relacionamento, que podem gerar tensão e dificultar o controle sobre a resposta sexual. Traumas emocionais ou experiências sexuais negativas também podem contribuir para essa condição. Do ponto de vista biológico, alterações nos níveis hormonais, problemas com neurotransmissores ou disfunções na sensibilidade dos receptores nervosos do pênis podem influenciar a ejaculação. Além disso, doenças como a próstata, o diabetes e os distúrbios da tireoide podem estar relacionados a essa disfunção. Uma disfunção erétil pode ser tratada e prevenida com diversas abordagens, dependendo da causa subjacente. Entre os tratamentos mais comuns estão os medicamentos orais, como inibidores da PDE5, como o sildenafil, que aumentam o fluxo sanguíneo para o pênis, facilitando a ereção. Terapias hormonais podem ser indicadas se houver deficiência de testosterona. Em alguns casos, o uso de dispositivos mecânicos, como bombas de vácuo ou a terapia com injeções intracavernosas, pode ser eficaz. O aconselhamento psicológico ou terapia sexual pode ser útil quando a disfunção tem causas emocionais. Para prevenir a disfunção erétil, recomenda-se manter um estilo de vida saudável, com uma dieta equilibrada, exercícios regulares, controle do estresse e evitar o consumo excessivo de álcool e tabaco. É importante procurar um urologista quando surgirem sintomas que afetam o trato urinário ou o sistema reprodutor masculino. Isso inclui dificuldade para urinar, dor ou desconforto ao urinar,
presença de sangue na urina, dor nos testículos ou região lombar e alterações no fluxo urinário. Homens com disfunção erétil persistente ou ejaculação precoce também devem buscar orientação especializada. Problemas de próstata, como aumento ou inflamação, podem se manifestar por sintomas urinários e avaliação médica. Além disso, homens a partir dos 50 anos devem realizar exames preventivos de rotina, como o de próstata, mesmo na ausência de sintomas. A infertilidade masculina pode ser causada por diversos fatores, incluindo problemas hormonais, genéticos, anatômicos ou ambientais. Alterações na produção de espermatozoides, como baixa contagem ou maior qualidade, são causas comuns e podem ser resultantes de varicocele, infecções, distúrbios hormonais ou fatores genéticos. O estilo de vida, como o consumo excessivo de álcool, tabaco ou exposição a toxinas, também pode influenciar a fertilidade. Os tratamentos para a infertilidade masculina variam conforme a causa e podem incluir medicamentos hormonais para ajustes, cirurgias para correção de varicocele ou tratamentos assistidos como inseminação artificial e fertilização in vitro. A hematúria é a presença de sangue na urina e pode ser como macroscópica, quando o sangue é visível a olho nu, ou microscópico, quando é detectado apenas em exames laboratoriais. As causas de hematúria podem variar, incluindo infecções urinárias, cálculos renais, traumas, doenças renais como glomerulonefrite, doenças hereditárias como a doença renal policística e até mesmo tumores no trato urinário. Outras condições, como exercícios intensos e o uso de medicamentos anticoagulantes, também podem provocar hematúria. O diagnóstico é feito através de exames de urina, exames de imagem como ultrassonografia ou tomografia e, em alguns casos, cistoscopia. A cirurgia para cálculos renais é necessária quando as pedras são grandes demais para serem eliminadas naturalmente, causam dor intensa e persistente, ou estão bloqueando o fluxo urinário, levando a complicações como infecção ou dano aos rins. Em alguns casos, o tratamento conservador com medicamentos e hidratação não é suficiente, especialmente se o medicamento estiver preso no ureter, causando ou infecções recorrentes. Existem diferentes tipos de cirurgia, incluindo a litotripsia extracorpórea por ondas de choque, que quebra as pedras em fragmentos menores, a ureteroscopia, que utiliza um endoscópio para remover as pedras, e a nefrolitotomia percutânea, indicada para pedras maiores ou de difícil acesso. A fimose é uma condição em que o prepúcio, uma pele que cobre a cabeça do pênis, não pode ser retraído completamente. É comum em bebês e crianças pequenas, mas geralmente se resolve naturalmente até os 3 anos de idade. Quando persiste na adolescência ou idade adulta, pode causar desconforto ou, durante a ereção, dificuldades de higiene e aumentar o risco de infecções, como balanite. O tratamento para a fimose depende da gravidade do caso. Em casos leves, cremes com corticosteroides podem ser aplicados para ajudar a afrouxar ou prepúcio. Nos casos mais severos, a circuncisão, uma cirurgia que remove o prepúcio. A prostatite é um aumento da próstata, uma glândula localizada abaixo da bexiga nos homens, responsável pela produção de parte do líquido seminal. Essa condição pode ser causada por infecções bacterianas, mas também pode ocorrer sem uma infecção identificável. Os sintomas variam, mas podem incluir dor ou desconforto na região pélvica, lombar ou genital, dificuldade para urinar, sensação de urgência e frequência urinária aumentada, além de dor durante a ejaculação. Em alguns casos,
febre e calafrios também podem estar presentes, especialmente se houver infecção bacteriana. O tratamento depende da causa subjacente. Se para bactérias, a prostatite é tratada com antibióticos, geralmente por um período prolongado. A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, localizada logo abaixo da bexiga e em torno da uretra. Sua principal função é produzir e secretar o fluido prostático, que compõe cerca de 20 a 30% do sêmen. Esse fluido contém enzimas, zinco e ácido cítrico, que ajudam a nutrir e proteger os espermatozoides, além de facilitar sua mobilidade. A declaração também desempenha um papel no controle da urina, pois sua localização ao redor da uretra contribui para a regulação do fluxo urinário. Com o avanço da idade, é comum o aumento da próstata, o que pode causar problemas urinários. A cistoscopia é um procedimento médico utilizado para examinar o interior da bexiga e da uretra, geralmente realizado por um urologista. Ela é indicada para investigar causas de sintomas urinários, como dor, infecções recorrentes, sangue na urina ou dificuldade para urinar, além de diagnosticar condições como tumores, exames ou inflamações. Durante o exame, um cistoscópio, que é um tubo fino e flexível com uma câmera na ponta, é inserido pela uretra até a bexiga, permitindo a visualização em tempo real da área. O procedimento pode ser feito com anestesia local ou geral, dependendo da complexidade e da necessidade de biópsias. O câncer de testículo geralmente apresenta como principal sintoma um nódulo ou aumento indolor em um dos testículos. Além disso, pode haver uma sensação de peso no escroto, dor surda na parte inferior do abdômen ou na virilha, inchaço ou desconforto no testículo ou no escroto. E em casos mais avançados, dor nas costas ou no peito devido à disseminação do câncer. Em alguns casos, pode ocorrer acúmulo de líquido arrependido no escroto. O câncer de testículo é raro, mas geralmente afeta homens jovens entre 15 e 35 anos. E embora seja altamente tratável, é importante procurar ajuda médica ao sentir os sintomas. O estilo de vida exerce um papel significativo na saúde urinária. Hábitos como a ingestão adequada de líquidos, uma dieta balanceada e a prática regular de exercícios ajudam a manter o trato urinário funcionando de forma saudável. A hidratação adequada, por exemplo, é essencial para prevenir infecções e a formação de cálculos renais, enquanto uma dieta rica em fibras pode evitar a constipação, que pode exercer pressão sobre a bexiga. O consumo excessivo de cafeína, álcool e alimentos irritantes pode agravar os sintomas urinários, como a necessidade frequente de urinar ou a incontinência. Além disso, o controle do peso corporal é fundamental, já que o excesso de peso pode aumentar a pressão sobre a bexiga e piorar condições como a incontinência urinária. A infecção renal, também chamada de pielonefrite, é uma infecção que afeta os rins, geralmente causada por bactérias que se espalham pela bexiga ou pelo trato urinário inferior. Os sintomas mais comuns incluem intensidade na região lombar, febre alta, calafrios, mal-estar, náuseas, vômitos e, em alguns casos, presença de sangue na urina, hematúria ou urina turva com odor forte. O tratamento envolve o uso de antibióticos para eliminar a infecção e, em casos mais graves, pode ser necessário o tratamento hospitalar com antibióticos intravenosos. Os fatores de risco para o câncer de bexiga incluem uma combinação de hábitos, exposições e características pessoais. O tabagismo é um dos principais fatores, aumentando significativamente o risco devido à presença de substâncias cancerígenas na fumaça.
Exposições químicas, especialmente no ambiente de trabalho, como anilinas e solventes industriais, também são relevantes. A idade avançada e o sexo masculino aumentam a probabilidade de desenvolvimento da doença, assim como condições crônicas da bexiga, como infecções urinárias frequentes e cistite intersticial. Os sintomas de pedras nos rins ou cálculos renais geralmente se manifestam quando as pedras se movem dentro dos rins ou passam pelo trato urinário. A dor intensa, conhecida como cólica renal, é um dos principais sinais, começando na região lombar e irradiando para o abdômen ou virilha. Essa dor pode vir em ondas e variar em intensidade. Além disso, é comum que uma pessoa sinta uma necessidade frequente e dolorosa de urinar, acompanhada de dificuldade ou queimação ao urinar. A urina pode aparecer rosada, vermelha ou marrom, presença de sangue e, em alguns casos, pode haver náuseas, vômitos, febre e calafrios, especialmente se houver uma infecção associada. Os distúrbios da micção referem-se a problemas que afetam a frequência, urgência e controle da urina. As causas variam amplamente, incluindo infecções do trato urinário, obstruções, doenças neurológicas, diabetes, problemas prostáticos em homens e condições como bexiga hiperativa. Esses distúrbios se manifestam em sintomas como incontinência urinária, micção frequente, dor ao urinar ou esvaziamento na bexiga. O tratamento depende da causa subjacente e pode incluir abordagens farmacológicas, como antimuscarínicos para bexiga hiperativa, terapias comportamentais, exercícios do assoalho pélvico e, em casos mais severos, intervenções cirúrgicas. A urodinâmica é um conjunto de exames utilizados para avaliar o funcionamento da bexiga e da uretra, verificando como esses órgãos os armazenam e liberam na urina. Esses exames medem a pressão dentro da bexiga, a força dos músculos durante a micção e a eficiência do esvaziamento. A urodinâmica é indicada principalmente para pacientes que apresentam sintomas urinários, como incontinência, dificuldades para urinar, infecções urinárias recorrentes ou suspeitas de bexiga neurogênica, ajudando a identificar a causa exata dos distúrbios. O uso de cateter urinário é indicado em diversas situações clínicas onde o esvaziamento natural da bexiga é dificultado ou impossibilitado. É necessário em pacientes com retenção urinária, seja devido a condições neurológicas, obstruções como cálculos ou tumores, ou após cirurgias que afetem a função do trato urinário. Além disso, é utilizado em casos de incontinência grave ou para monitorar a produção urinária em pacientes críticos. Também pode ser usado temporariamente após procedimentos médicos ou cirúrgicos. A cirurgia para a retirada de cálculos renais é indicada quando as pedras nos enxagues são grandes, causam dor intensa ou não são eliminadas naturalmente. Existem diversas opções cirúrgicas, sendo as principais a litotrípsia extracorpórea por ondas de choque, a ureteroscopia e a nefrolitotomia percutânea. A litotripsia usa ondas de choque para fragmentar as pedras, facilitando sua eliminação pela urina. A ureteroscopia envolve o uso de um endoscópio fino que é inserido na uretra até a borda para remover ou fragmentar o cálculo. Já a nefrolitotomia percutânea é indicada para cálculos maiores e requer a inserção de um pequeno tubo diretamente no aro. A recuperação varia de acordo com o tipo de procedimento, mas, geralmente, envolve limpeza por alguns dias, ingestão de líquidos para ajudar a expulsar fragmentos remanescentes e monitoramento médico para evitar infecções ou complicações. A prostatectomia é uma cirurgia realizada para a remoção total ou parcial da próstata.
geralmente indicada em casos de câncer de próstata ou hiperplasia prostática benigna, aumento não cancerígeno da próstata. No câncer, a prostatectomia radical é recomendada quando o tumor é localizado e o objetivo é remover toda a glândula, evitando que o câncer se espalhe. Já a ressecção parcial ou prostatectomia simples é indicada para tratar os sintomas de obstrução urinária causados pelo aumento benigno da próstata. Existem diferentes abordagens cirúrgicas, como aberta, laparoscópica ou robótica, que variam em termos de invasividade e tempo de recuperação. A vasectomia é um procedimento cirúrgico simples e eficaz de esterilização masculina, onde os ductos deferentes, que transportam os espermatozoides, são cortados ou bloqueados. Um dos mitos mais comuns é que a vasectomia afeta o desempenho sexual ou a produção de hormônios masculinos, o que não é verdade. O procedimento não altera a libido, a ereção ou a produção de testosterona. Outro mito é que a vasectomia é irreversível, mas, embora seja considerada uma forma permanente de contracepção, há cirurgias de reversão, com bons índices de sucesso, ainda que não garantidos. A recuperação geralmente é rápida, com desconforto leve nos primeiros dias, podendo ser controlada com analgésicos e tranquilidade. A reversão de vasectomia é uma cirurgia que busca restaurar a fertilidade masculina ao reconectar os ductos deferentes, que foram previamente cortados ou bloqueados durante uma vasectomia. Existem dois tipos principais de reversão: a vasovasostomia, que consiste em unir diretamente as extremidades dos ductos, e a epididymovostomia, realizada quando há interferência no epidídimo, conectando-o diretamente aos ductos deferentes. O sucesso da reversão depende de fatores como o tempo decorrido desde a vasectomia e a saúde geral do paciente. Quanto mais recente a vasectomia, maiores são as chances de sucesso. A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio, a pele que cobre a cabeça do pênis. Ela pode ser realizada por motivos médicos, culturais ou religiosos. Entre os benefícios, destacam-se a redução do risco de infecção urinária, especialmente em crianças, menor probabilidade de contrair infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV e HPV, e a prevenção de problemas como fimose, onde o prepúcio não retrói adequadamente. A circuncisão também pode facilitar a higiene íntima. Em termos de prescrição médica, é recomendado quando há problemas recorrentes de inflamação, infecção ou dificuldade de penetração do prepúcio. A nefrectomia é uma cirurgia realizada para remover parte ou a totalidade de um rim, sendo indicada em casos de câncer renal, lesões graves, doenças infecciosas ou doação de rim. Existem dois tipos principais de nefrectomia: a parcial, em que apenas a parte afetada do aro é removida, e a radical, que envolve a remoção completa do órgão, incluindo tecidos adjacentes e, em alguns casos, glândulas suprarrenais. O procedimento pode ser realizado por cirurgia aberta ou laparoscópica, sendo este último menos invasivo e com uma recuperação mais rápida. A cistectomia é uma cirurgia para a remoção parcial ou total da bexiga, geralmente indicada em casos de câncer de bexiga agressivo ou em estágio avançado, além de outras condições graves, como lesões traumáticas ou infecções crônicas. Na cistectomia parcial, apenas uma parte da bexiga é removida, enquanto na radical, toda a bexiga é retirada, junto com os órgãos próximos, como a próstata nos homens ou o útero e parte da vagina nas mulheres. Após a remoção da bexiga, é necessário criar uma nova maneira de armazenar e expelir a urina, o que pode ser feito com uma derivação urinária.
onde um reservatório é criado a partir de parte do intestino. A cirurgia de correção de varicocele é realizada para tratar a dilatação anormal das veias dentro do escroto, que pode causar dor, infertilidade ou atrofia testicular. A varicocele afeta a circulação sanguínea nos testículos, prejudicando a produção de espermatozoides e a qualidade do sêmen. A correção cirúrgica, conhecida como varicocelectomia, consiste em ou bloquear as veias afetadas para redirecionar o fluxo sanguíneo para veias saudáveis. Existem diferentes técnicas, como a cirurgia aberta, laparoscópica ou a embolização percutânea, cada uma com suas particularidades e tempos de recuperação. A cirurgia robótica em urologia é uma técnica minimamente invasiva que utiliza braços robóticos controlados para uma operação, permitindo maior precisão em procedimentos delicados. Entre as principais vantagens estão menor tempo de recuperação, menos dor pós-operatória, incisões menores e redução do risco de complicações como infecções. A visão tridimensional ampliada, oferecida pelo sistema robótico, também facilita a execução de movimentos mais precisos. As principais restrições incluem prostatectomia para câncer de próstata, nefrectomia para remoção de enxagues afetados e cistectomia para remoção da bexiga. A cirurgia de próstata é geralmente indicada para o tratamento de condições como câncer de próstata ou hiperplasia prostática benigna, HPB, que é o aumento não cancerígeno da próstata. No caso de câncer, a prostatectomia radical é realizada para remover a glândula prostática inteira e tecidos adjacentes, enquanto na HPB, a ressecção transuretral da próstata, RTUP, é a técnica mais comum, removendo apenas o excesso de tecido que causa obstrução urinária. O pós-operatório varia conforme o tipo de cirurgia, mas pode envolver alguns dias de internação, uso de sonda vesical temporária e restrições de atividades físicas intensas por algumas semanas. O diagnóstico precoce do câncer de próstata é essencial para aumentar as chances de cura e melhorar a qualidade de vida. Esse tipo de câncer geralmente não apresenta sintomas em estágios iniciais. Por isso é importante que homens, principalmente a partir dos 50 anos, realizem exames de rotina como o toque retal e o PSA, antígeno prostático específico. Quando detectado precocemente, o câncer de próstata pode ser tratado com sucesso por meio de cirurgia, radioterapia ou até acompanhamento ativo, dependendo do estágio e da agressividade do tumor. O acompanhamento médico regular é fundamental para decidir o melhor tratamento para cada caso. A infecção urinária ocorre quando bactérias, geralmente da pele ou do intestino, entram no trato urinário, causando sintomas como dor ao urinar, urgência urinária e dor abdominal. A condição é mais comum em mulheres, mas pode afetar homens também. Para prevenir infecções, é importante beber bastante água, urinar logo após relações sexuais e higienizar-se corretamente, limpando da frente para trás. Evitar o uso prolongado de roupas apertadas e produtos íntimos irritantes também pode ajudar. Nos casos recorrentes, o médico pode recomendar o uso de antibióticos profiláticos ou outros tratamentos preventivos. As infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, mais comuns incluem HPV, papiloma vírus humano, causa verrugas genitais e pode levar ao câncer do colo do útero. HIV, vírus da imunodeficiência humana. Afeta o sistema imunológico, levando a AIDS. Gonorreia, causa dor ao urinar e corrimento. Pode levar à infertilidade se não tratada. Clamídia, muitas vezes assintomática,
pode provocar complicações como infertilidade. Sífilis. Começa com feridas indolores e pode evoluir para complicações graves. Herpes genital. Provoca feridas dolorosas e não tem cura, mas pode ser controlada. Hepatite B. Pode causar danos ao fígado, levando a cirrose ou câncer. A prevenção com o uso de preservativos e vacinação para HPV e hepatite B é fundamental para evitar essas infecções. Cálculos renais, popularmente conhecidos como pedras nos rins, são formados pela cristalização de minerais e sais na urina. As causas principais incluem desidratação, dieta rica em proteínas e sódio, obesidade, condições médicas como infecções urinárias e doenças metabólicas, além de fatores genéticos. Para prevenir a formação de cálculos renais, recomenda-se a ingestão adequada de líquidos, especialmente água, a redução do consumo de sal e proteínas de origem animal e a manutenção de uma dieta equilibrada rica em frutas e vegetais. O tratamento varia conforme o tamanho e a composição das pedras, podendo incluir medicamentos para aliviar a dor e facilitar a eliminação das pedras, litotrípsia para fragmentá-las e, em casos mais graves, cirurgia. A diálise é um tratamento usado para substituir a função dos rins em pessoas com insuficiência renal. Existem dois tipos principais: a hemodiálise e a diálise peritoneal. A hemodiálise envolve a filtragem do sangue através de uma máquina, enquanto a diálise peritoneal usa o revestimento do abdômen, o peritônio, como filtro natural, através da introdução de uma solução de diálise na cavidade abdominal. Cuidados essenciais incluem monitoramento regular das funções renais, manutenção da dieta recomendada pelo médico, controle da pressão arterial e acompanhamento das infecções, especialmente em locais de acesso vascular ou de inserção do catéter. É crucial seguir as orientações médicas para evitar complicações e garantir a eficácia do tratamento. A doença renal crônica, DRC, é uma perda progressiva da função renal, frequentemente assintomática nas fases iniciais, apresentada por exames que avaliam a taxa de filtração glomerular, TFG, e a presença de albumina na urina. O tratamento visa retardar a progressão da doença, controlar sintomas e tratar complicações. Inclui controle da pressão arterial com I, E, C, A ou BRA, manejo do diabetes, dieta balanceada e estilo de vida saudável. Em avanços avançados, pode ser necessária a diálise ou transplante renal. O acompanhamento contínuo com uma equipe multidisciplinar é essencial para o manejo eficaz da DRC. As infecções do trato urinário, ITU, afetam partes do sistema urinário como bexiga e uretra, sendo mais comuns em mulheres. Os sintomas incluem urgência para urinar, dor ao urinar, urina turva ou com odor forte, e dor pélvica. Se a infecção atingir os rins, pode haver febre, dor nas costas, náuseas e vômitos. O tratamento principal é com antibióticos, ajustados conforme a gravidade. A ingestão de líquidos é recomendada para ajudar a eliminar a infecção, e analgésicos podem ser usados para aliviar a dor. Medidas preventivas incluem boa higiene, urinar após relações sexuais e não segurar a urina por muito tempo. A síndrome nefrótica é uma condição renal caracterizada pela perda excessiva de proteínas na urina, levando a baixos níveis de proteínas no sangue, inchaço e aumento dos níveis de colesterol. Entre suas causas, incluem-se doenças glomerulares primárias, como a glomeruloesclerose segmentar e focal e a nefropatia membranosa,
além de doenças sistêmicas como diabetes e lúpus. O tratamento da síndrome nefrótica geralmente envolve a administração de medicamentos para controlar a pressão arterial e reduzir a perda de proteínas, como corticosteroides e inibidores da enzima conversora de angiotensina. Além disso, uma dieta adequada e, em alguns casos, medicamentos para controlar os níveis de colesterol e o inchaço são essenciais. A hiperplasia prostática benigna, HPB, é um aumento não canceroso da próstata comum em homens mais velhos, causando sintomas urinários como dificuldade para urinar e aumento da frequência urinária. O diagnóstico inclui avaliação clínica, exames de sangue, PSA, toque retal e ultrassonografia. O tratamento depende da gravidade dos sintomas. Casos leves podem ser apenas monitorados, enquanto casos mais graves podem necessitar de medicamentos como alfa-bloqueadores e inibidores da 5-alfa-redutase. Se necessário, procedimentos cirúrgicos como a ressecção transuretral da próstata, RTU, ou técnicas menos invasivas podem ser realizados. O manejo é personalizado conforme os sintomas e a saúde do paciente. A disfunção erétil, DE, é a incapacidade persistente de obter ou manter uma ereção adequada para a relação sexual. Suas causas incluem problemas físicos como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, obesidade e efeitos colaterais de medicamentos, além de fatores psicológicos, como estresse, ansiedade e depressão. Os tratamentos variam conforme a causa e incluem mudanças no estilo de vida, como perda de peso e cessação do tabagismo, medicamentos, como sildenafila e tadalafila, terapia hormonal para deficiência de testosterona, dispositivos de ereção a vácuo, injeções penianas, próteses penianas e psicoterapia para causas psicológicas.